Opa pessoal, tudo bem? Aqui é o Celton, professor Celton. Vim com mais uma aula de Física da Frente 1, aula 7, movimento circular. Esse movimento aqui, ele cai menos que os outros que eu passei nos módulos anteriores, né? Nas aulas anteriores, como o movimento uniformemente variado, uniforme, alguns lançamentos, né? Mas esse movimento aqui também é bastante importante porque vira e mexe cai no Enem. E também alguns outros vestibulares, ele também tem relação com algumas outras áreas da física. Então é importante a gente saber um pouco dele também, certo? Então, essa aula também é bem, não tem muita dificuldade, ela é bem simples assim, tem algumas fórmulas novas que vocês vão conhecer, mas pela lógica assim a gente vai gravando o conteúdo, gravando as fórmulas e já fica bem mais fácil. Fazendo os exercícios também a gente já grava bem mais fácil também. Então, vamos embora. Primeira coisa, movimento circular. O próprio nome já diz, né? Um movimento formando um círculo, né? Formando essa curva. E uma coisa importante para a gente saber do movimento circular é a aceleração resultante. Para que haja um movimento circular, é necessário que ocorra alguma aceleração que faça esse movimento fazer essa curva, fazer essa mudança de direção, certo? Fazer ele encurvando o movimento, ele não está indo em linha reta, ele está sempre indo para curvando, sempre ele está fazendo uma curva. Então, alguma coisa tem que fazer essa curva. Então, a gente traz o conceito de aceleração. Essa aceleração ela é do tipo tangencial ou centrípeta, que vai formar a aceleração resultante. Tudo resultante na física é a junção de várias coisas, de normalmente duas, mas pode ser de várias coisas. Força resultante, aceleração resultante, vetor resultante, então é como se fosse soma não relacionado a mais. É 10 mais 10 igual a 20, mas falo soma e se juntar esses dois e o que vai dar de produto, né? O que vai dar de resultado. Às vezes não é uma conta de mais, às vezes pode ser uma conta de multiplicação, mas é o resultado de juntar várias coisas. Isso é algo resultante. Então a gente tem a aceleração resultante. Aqui a gente tem a imagem, deixa eu pegar o ponteiro aqui. A gente tem a aceleração resultante, que é essa seta preta aqui, apontando diagonal para a esquerda e para cima, né? Fazendo o movimento, essa curva aqui, rodando no sentido anti-horário. Anti-horário é ao contrário do relógio. Então, se ele está apontando para cá, então o movimento está sendo assim, conforme meu ponteiro, certo? E quem que compõe essa aceleração resultante? É a aceleração tangencial, AT, simbolizado pela seta vermelha, e a aceleração centrípeta, simbolizada pela seta azul, correto? E o que é importante a gente saber? A aceleração tangencial, que é essa seta vermelha, atua no módulo da velocidade, atua no valor da velocidade. Qual que é a velocidade? 20 metros por segundo, 30 metros por segundo, 40 metros por segundo. Então, quem atua nessa velocidade, o movimento, no primeiro segundo, o carro estava 20 metros por segundo na curva. Passou um segundo, ele já estava 30 metros por segundo. Ele está acelerando na curva, acelerando a velocidade, o valor da velocidade dele. Isso é a aceleração tangencial que faz, ou aceleração escalar, que está relacionado à grandeza escalar, à velocidade escalar, certo? Então, essa seta vermelha aqui. A gente também tem a seta azul, que é a aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta, o que quer dizer centrípeto? É para o centro, quer dizer direção ao centro. Então, se a gente tem algo centrípeto, uma aceleração centrípeta, é uma aceleração que puxa para o centro. Então, a aceleração centrípeta, ela atua na direção do movimento e no sentido do movimento. Ela é o componente que produz a curva. Então, esse movimento aqui só está sendo um movimento em forma de círculo, um movimento circular, um movimento com curva, porque existe essa aceleração centrípeta, certo? Tem uma aceleração puxando para um centro. Tá fazendo o móvel, o objeto ficar fazendo essa curva o tempo todo, porque existe essa aceleração centrípeta. Se existisse somente essa aceleração vermelha aqui, que é a aceleração tangencial, o objeto só estaria acelerando para frente, em linha reta, para cima, aqui no caso da foto. Então, a aceleração tangencial atua no módulo, no valor, e a centrípeta atua na direção e no sentido, correto? É o que produz a curva. E se você juntar essas duas acelerações, a gente tem a aceleração resultante. Para juntar essas duas acelerações, como as duas formam um ângulo reto, formam um ângulo de 90 graus,
a gente pode fazer cateto ao quadrado vezes mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, centrípeta ao quadrado mais aceleração tangencial ao quadrado é igual a aceleração resultante ao quadrado. Então, a gente calcula dessa maneira. Mas nesse conteúdo aqui a gente não vai usar essa fórmula, não. Mas do jeito que você pensa em ângulo reto, você já pode pensar nessas fórmulas, certo? Outra coisa, a gente tem velocidades. A gente tem a velocidade escalar nesse movimento. O que é velocidade escalar? É a velocidade que a gente viu nos outros movimentos. É a velocidade num espaço. Velocidade de um objeto percorrendo um espaço. Metros por segundo, quilômetros por hora, assim por diante. E a gente tem a velocidade angular. É a velocidade de um objeto percorrendo um ângulo. Se a gente tem uma curva, a gente tem uma formação de um ângulo. Se a gente está fazendo uma curva, a gente está fazendo um ângulo para formar essa curva. Se a gente anda metade de uma circunferência tem 360 graus. Então, se a gente andou metade de uma circunferência, a gente andou 180 graus. Se a gente andou uma circunferência inteira, a gente fez um círculo inteiro, vamos dizer que a gente fez um zerinho no carro, pegou o carro e fez um balão no carro inteiro, certinho, a gente fez 360 graus. Se a gente demorou 1 segundo para fazer esse balão inteiro no carro, a gente vai ter feito 360 graus por segundo. Isso é uma velocidade angular, é a velocidade de graus. Quanto grau a gente anda por segundo, certo? Só que uma coisa importante, gente, é que na física não se usa grau, se usa radianos, que é uma medida também de ângulo. O que é o radiano? Uma volta tem 2π radianos. Você vai lembrar na matemática aquela fórmula do 2πr para calcular o tamanho da circunferência. 2π radiano é igualzinho 360 graus. Se você converter grau em radiano, 2π radiano é igual a 360 graus. Π radiano é igual a 180 graus. 2π igual a 360. Então, na física, a gente vai usar radianos, correto? Só se o exercício pedir em graus, mas é muito raro mesmo ele pedir velocidade angular em graus, alguma coisa assim. Sempre vai pedir em radianos, certo? Então, tem que lembrar disso. 2π radianos igual a 360 graus. E a velocidade angular vai vir em radianos. Então, a gente vai, normalmente, no exercício, a gente vai ter que fazer essa transformação de grau para radianos, certo? Então, a velocidade angular é a velocidade de um objeto percorrendo um ângulo. Então, vai ser radianos por segundo, ângulo por segundo. E a escalar, metros por segundo, quilômetros por hora, assim por diante. O símbolo da escalar é V. E o símbolo, que é o anterior, igual ao anterior. E o símbolo da angular é um W, certo? Outros componentes desse movimento. Muito importante. O que é o período? Período é o tempo gasto para a realização de uma volta. Símbolo do período, T maiúsculo. Pessoal, T maiúsculo, lembra do T maiúsculo, porque o T minúsculo quer dizer tempo na física. T maiúsculo é período. Então, quanto tempo gastou para realizar uma volta? É simples. Período. Demorou 20 segundos para realizar uma volta. Então, o período da volta é 20 segundos. Demorou 30 segundos para realizar 2 voltas. O período é 30 segundos dividido por 2 voltas. Então, cada volta demorou 15 segundos. Então, o período de cada volta é 15 segundos. O que é frequência? É número de voltas por unidade de tempo. É o oposto do período. O período é tempo por volta e a frequência é volta por tempo. Então, quantas voltas ocorreu em 1 segundo? Um ventilador faz 10 rotações por segundo. Fazem 500 rotações por minuto. Então, RPM, rotações por minuto. Hertz, rotações por segundo. Então, Hz, que é a mesma coisa que Hertz, rotações por segundo. Isso é a grandeza de frequência. RPM, rotações por minuto. Então, se em 3 minutos um ventilador fez 300 rotações, em 3 minutos, 300 rotações, quantas rotações ele fez por minuto? 300 dividido por 3, ele fez
100 rotações por minuto. Então, a frequência do ventilador por minuto é de 100 rotações. E o período? Aí é ao contrário. O período é o tempo gasto por rotação. Então, se ele fez 100 rotações por minuto, então você vai fazer o período. Quanto tempo ele gastou para cada rotação? Se ele fez 300 por minuto, você vai colocar 1 minuto dividido por 100 rotações, né? É 100 rotações por minuto, ele vai 1 por 100. É o oposto, um é 100 por 1, o outro é 1 por 100. Nesse caso do exemplo que eu dei. Lembrando que o símbolo de frequência é F e de símbolo de período é T maiúsculo. RPM é rotações por minuto e Hz é Hertz, que é rotações por segundo. Esses dois aparecem, tanto RPM quanto Hertz, então é legal a gente saber o significado. E vamos para a fórmula. A parte teórica acabou. Uma coisa importante, aceleração centrípeta é igual a v ao quadrado sobre r. Isso aqui, nessa parte da matéria, a gente não vai utilizar. É muito raro utilizar isso aqui nessa matéria. A gente vai utilizar em outra matéria da física, que vai estar relacionada à energia, vai estar relacionado à parte vetorial. A gente vai usar bastante isso aqui. Mas é importante a gente lembrar, aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. Aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. Aceleração centrípeta é o quê? A aceleração que puxa para o centro da curva. É a aceleração que produz a curva. Então, v ao quadrado sobre r. Certo? A gente tem velocidade escalar, que é a velocidade comum que a gente já estudou. É igual a velocidade angular vezes raio. Então, é lógico. A gente tem algo que é um ângulo vezes um comprimento. O que a gente vai achar? A gente vai achar uma medida percorrida. Se a gente tem uma velocidade de ângulo vezes um espaço, a gente tem uma velocidade de ângulo vezes um comprimento, então a gente vai achar a velocidade do comprimento. Quanto esse ângulo, a velocidade desse ângulo anda nesse espaço. Então é meio lógico. Eu não sei se conseguiram pegar mais ou menos a sacada para gravar essa fórmula, mas se você não pegou essa sacada, grava essa fórmula. Velocidade escalar é igual a velocidade angular vezes o raio da circunferência. Aqui a gente tem a circunferência. O raio dela é isso aqui, do centro à borda da circunferência. Velocidade angular. É simples. O que é velocidade angular? Velocidade angular é quanto ângulo percorre por segundo, por minuto. Então a gente tem velocidade angular é o quê? É ângulo sobre tempo. Quanto ângulo percorre pelo tempo. Qual a velocidade de ângulo percorre sobre tempo? Então é simples. Velocidade angular é ângulo sobre tempo. Ângulo dividido por tempo. Se a gente percorreu 30 radianos em 1 segundo, a gente tem uma velocidade de 30 sobre 1, 30 radianos por segundo. É bem lógica essa fórmula da velocidade angular. Então ela é bem simples de gravar. Essa aqui, que no começo é mais difícil de gravar, mas é também simples. Velocidade escalar, velocidade angular vezes raio. Certo. Período. Período, lembra que é tempo para a realização de uma volta. Então é tempo dividido pelo número de voltas. Frequência é o oposto. É número de voltas por unidade de tempo. Então é número de voltas dividido por tempo. Você pode ver que um é o oposto do outro. Um é t sobre n, t de tempo. Aqui não apareceu o t, eu esqueci nessa tabela aqui, mas é o t minúsculo que eu falei para vocês, é tempo. E n de número de voltas. Não apareceu aqui também nessa tabela, mas n é de número de voltas. T de tempo, n de número de voltas. E um é o oposto do outro. T sobre n, o f é n sobre t. Então a gente pode fazer isso aqui também. T de período é igual a 1 sobre f e f de frequência é igual a 1 sobre t. Então, tanto essa fórmula aqui para calcular quanto essa fórmula aqui para calcular, a gente sabe que um é o oposto do outro, então a gente pode fazer essas duas maneiras para calcular. Certo? Um sobre o outro, ou fazer a própria fórmula de tempo e número de voltas, certo? S é espaço percorrido, é comprimento. O que é o S aqui na circunferência? S na circunferência é o arco que forma a circunferência. O que é o arco? É um pedaço da circunferência. Isso aqui é um arco, um pedaço da borda da circunferência. Então, esse S em azul aqui, ó,
essa parte em azul é um arco, que é o S. Esse ângulo aqui, vamos dizer que aqui fosse 45 graus, 45 graus nessa circunferência vai produzir um tamanho S desse aqui, azul, um tamanho azul. Vamos dizer que aqui fosse 20 centímetros de circunferência. Vamos dizer que 45 graus corresponderia a 20 centímetros de circunferência, é um exemplo. S é o espaço, é o tamanho, o comprimento percorrido. Isso aqui é um θ, que é esse O cortado, é uma letra, eu acho, grega, eu acho, né? É um ângulo, isso quer dizer ângulo, como mostra a figura aqui, vezes R minúsculo é raio. Novamente, como apareceu aqui nessa fórmula, R minúsculo é raio. Então, o espaço, o que é o espaço? É o ângulo vezes o raio. Uma coisa interessante você vai perceber aqui. Espaço é ângulo vezes raio. Velocidade escalar, que é a velocidade do espaço, é velocidade angular vezes o raio. Então, essa fórmula aqui e essa fórmula aqui, elas são lógicas. Da mesma maneira que você pensa em uma, você pensa na outra. Velocidade escalar, que é a velocidade relacionada a espaço, é a mesma coisa que velocidade angular vezes raio. Espaço é a mesma coisa que ângulo vezes raio. Então, ângulo vezes raio, velocidade angular vezes raio, vai gerar uma grandeza relacionada a espaço, a comprimento. Então, o arco formado, o espaço percorrido pelo movimento, é a mesma coisa que ângulo vezes o raio, correto? E pessoal, lembrando, esse ângulo está em radianos, essa velocidade angular está em radiano, não está em ângulo relacionado a graus, 360 graus, não, é 2π radianos uma circunferência, não é 360 graus. Metade de uma circunferência é π radianos, não é 180 graus. A gente vai usar sempre radianos na física. Então, esse ângulo aqui tem que estar em radianos. E essa velocidade angular também tem que estar em radianos, para a fórmula dar certo. 2π, que é a mesma coisa que perímetro, 2π é a mesma coisa que perímetro. É só o símbolo da matemática, da física, que quer dizer perímetro. Então, perímetro é igual a 2π, que é 360 graus, 2π, 360 graus, vezes raio. Então, se você pega 2π vezes raio, eu acho que vocês já aprenderam essa parte na matemática, na parte de geometria, 2πr é igual a 360 graus. Então, o perímetro, que é os 360 graus da circunferência, o comprimento da circunferência, é 2πr. Isso aqui é uma fórmula da matemática, certo? Então, perímetro, que é a mesma coisa que 2π, é 2πr. Então, a gente pode usar isso aqui também para resolver esses assuntos de física, certo? Para finalizar a parte teórica da aula, eu preciso que vocês entendam isso. Transmissão de movimento circular. O que é a transmissão do movimento circular? É quando a gente tem dois movimentos circulares ocorrendo ao mesmo tempo, dois ou mais, e eles estão conectados. Eles podem estar conectados, aqui no caso, aqui na imagem de baixo, por uma corrente, como se fosse uma corrente de bicicleta. Tem uma circunferência na frente da bicicleta, uma circunferência atrás, e elas estão conectadas por uma corrente. Ou pode estar conectado por um contato direto. A gente tem uma bola, uma circunferência, tendo contato direto com outra circunferência. Uma coisa importante, antes de a gente entrar na fórmula aqui, é que quando elas estão em contato direto, uma roda em sentido anti-horário, como é o caso dessa circunferência B aqui, e a outra roda em sentido horário. Porque elas estão em contato juntos, elas estão em contato direto, então quando uma gira, a outra gira. Só que uma vai girar num sentido, a outra vai girar no outro. Se elas estão conectadas por uma corrente, se uma gira no sentido horário, a outra vai girar no sentido horário. Se uma gira no sentido anti-horário, conforme o cursor e o mouse, a outra vai girar no sentido anti-horário também. Então, corrente ligada por corrente, ou por fita, por corda, como o exercício trouxer, mesmo sentido. Se estão conectadas por por contato direto, uma está em contato direto com a outra, sentidos diferentes. Então é importante a gente saber isso. E aqui a parte da fórmula. A gente tem que, se elas estão em contato, o quanto uma gira, a outra gira também. O quanto uma percorre, se elas estão conectadas,
enquanto uma percorre um espaço, a outra percorre um espaço também, certo? O que quer dizer? Vamos dizer que essa circunferência ela gira a uma velocidade de 20 centímetros por segundo. Então a gente tem um objeto 20 centímetros aqui, ele gira em 1 segundo, vamos dizer que até aqui é 20 centímetros, então em 1 segundo ele faz isso aqui. Ele chega aqui. Aqui, vamos dizer que daqui até onde entra em contato, que é aqui, nessa circunferência, é 20 centímetros. Em 1 segundo ele vai girar isso aqui também. Por quê? Porque eles estão em contato direto. O quanto um tem de velocidade escalar, o quanto um gira em espaço, ele percorre em espaço, o outro também vai percorrer, porque eles estão conectados. Porém, uma coisa importante aqui, a velocidade escalar é a mesma, a velocidade de percorrer um espaço é a mesma, só que a velocidade angular é diferente. E por que é diferente? Porque eles têm raios diferentes. Se você tem uma circunferência grandona, essa aqui, um giro dela vai fazer essa aqui girar umas 2, 3 vezes, porque ela é bem maior que essa aqui. Então, se ela girou tudo isso, se ela fez uma volta completa, essa aqui vai fazer 2, 3 voltas, porque ela é bem menor. Estou dando exemplo. Às vezes é mais volta, às vezes menos volta, porque ela é bem menor, ela tem um raio menor. Só que o que a gente tem que entender? Que a velocidade escalar é a mesma. Se aqui girou a 20 metros por segundo, aqui vai girar a 20 metros por segundo. Porém, o 20 metros por segundo dá bem mais voltas aqui do que aqui. Então aqui dá uma volta, vamos dizer que essa aqui dá uma volta, quando essa aqui dá uma volta, essa aqui vai ter que dar umas 2, 3 para conseguir acompanhar essa. Certo? Então a velocidade angular é diferente. Isso aqui é a mesma coisa aqui embaixo, ele também está conectado, então é a mesma propriedade. O que vai diferenciar um do outro é que eles vão estar no mesmo sentido e esse aqui de sentidos diferentes. E a gente usa essas duas fórmulas para fazer a relação. Velocidade escalar é a mesma entre os dois, como eu já citei, e essas duas fórmulas aqui a gente faz a relação, a gente usa para fazer os cálculos. Velocidade angular de uma vezes o raio da mesma é igual à velocidade angular da outra vezes o raio da outra. Velocidade angular de A vezes velocidade vezes raio de A é igual à velocidade angular de B vezes raio de B. Frequência de A vezes raio de A é igual à frequência de B vezes raio de B. Certo? Então, essa é a fórmula. Essas são as 3 fórmulas que você vai usar. É simples, é só pensar. Você vai associar velocidade A com A, B com B e vai igualar A angular de A com raio de A, frequência de A com raio de A, angular de B com raio de B, frequência de B com raio de B. E só é fazer essa igualar um lado com o outro. E essas são as fórmulas que a gente usa nesse movimento, nesses exercícios. Pessoal, isso aqui às vezes você acha que não aparece nos vestibulares, mas cai. Isso aqui inclusive caiu no Enem uns 3, 4 anos atrás, uma questão sobre essas polias, né? Sobre essas engrenagens. Pode ser tanto polias quanto engrenagens de máquinas, essas coisas, né? Então cai. Isso no Enem caiu como engrenagens. Uma engrenagem de 20 dentes e uma engrenagem de 10 dentes realizou tal movimento. Quanta uma tem de frequência e quantas a outra tem de frequência, essas coisas assim. Então, no lugar quando fala de engrenagem, que é aquele círculo com aqueles dentezinhos de máquina, a gente, no lugar do raio, a gente vai usar os dentes. Então, se uma engrenagem tem 30 dentes, que é aqueles 30 dentezinhos, aqui a gente vai colocar, e a outra engrenagem tem 20 dentes, a gente vai colocar aqui 30, raio 30, e na outra a gente vai colocar raio 20. Porque é meio que proporcional o raio à quantidade de dentes, sabe? Então a gente vai fazer essa adaptação da fórmula. Mas lembre dessa fórmula aqui. Então vamos para o exercício. Eu comecei com uns exercícios bem mais simples para a gente pegar o jeito, e aí no final eu peguei um exercício que dá um pouquinho mais de trabalho, mas nada demais. Um garoto num gira-gira descreve um movimento circular uniforme executando 20 voltas em 5 segundos. Então, movimento circular uniforme, executando 20 voltas em 5 segundos. 20 voltas em 5 segundos. Determine a frequência e o período. Simples. O que é período? Quanto tempo ele demorou para realizar uma volta? O que é frequência?
quantas voltas ele realizou em um tempo. Então é simples. Frequência, número de voltas por tempo. Frequência, 20 voltas em 5 segundos. Frequência, 20 dividido por 5, 4 Hz. Ou 4 rotações por segundo, que é a mesma coisa que Hz, mas na física a gente vai usar o termo Hz. Essa é a frequência. E período? Período é igual a tempo dividido por voltas. Porque a gente quer calcular quanto tempo demorou para realizar uma volta. Por isso essa fórmula. 5 dividido por 20, o período é de 0,25 segundos. Se ele realizou 20 voltas em 5 segundos, quanto tempo ele demorou em cada volta? 0,25 segundos. Então, se você pegar 20 vezes 0,25, vai dar os 5 segundos, que foi o tempo total do movimento. Certo? Então, aqui está a resposta. Bem simples esse exercício, né? Própria lógica, a gente sem saber a fórmula, se a gente usasse a lógica, se a gente sabendo o que é frequência e o que é período, a gente chegaria na resposta. Certo? Uma partícula em movimento circular uniforme demora 1 minuto para percorrer 1/4 de volta, ou seja, 25% da volta ela demorou 1 minuto. Determine a frequência em RPM, frequência em rotações por minuto e o período em segundos. Aqui ele pediu por minuto e aqui ele pediu em segundos. Então vamos lembrar do que o exercício pede para a gente não errar por bobeira. Então, primeira coisa, se ele demorou 1 minuto para percorrer 1/4 de voltas, quanto tempo ele vai demorar para percorrer uma volta inteira? Bem simples. A gente faz uma regra de 3. 1 minuto demorou 1/4 de volta, x minutos demorou uma volta. Então é só multiplicar por cruzado. 1 vezes 1, 1/4 vezes x. A gente vai achar x sobre 4 é igual a 1. X, passa esse 4 que estava dividindo, multiplicando, x igual a 4 minutos. Ou a gente pensa na lógica. 1/4 de volta, 25% da volta demorou 1 minuto. Quanto tempo vai demorar a volta inteira? 4 minutos, certo? Então, aqui a gente tem um tempo para fazer uma volta inteira. Período em segundos. Então, a resposta não é 4 minutos. O período não é 4 minutos. O tempo de volta não é 4 minutos. É 4 vezes 60. 240 segundos. Ele pediu o período em segundos, então a gente tem que multiplicar por 60. Então, o período é 240 segundos. Então, determine a frequência. Aqui a gente pode usar as duas fórmulas, tanto aquelas duas fórmulas que eu passei para vocês. Frequência é número de voltas dividido por tempo, ou a gente pode usar o inverso do período. Frequência é o inverso do período, F é igual a 1 sobre período. Ele pediu rotações por minuto, então a gente tem que colocar o período aqui em minutos para usar essa fórmula, para a resposta sair em minutos. Então, quanto foi o período? Foi 4 minutos. O tempo de uma volta inteira foi 4 minutos. Então, 1 sobre 4. Frequência é 1 sobre 4. Frequência é igual a 0,25 rotações por minuto. Então, ele, em 1 minuto, ele faz 0,25 de uma volta. Ele não faz uma volta inteira, ele faz 0,25 dela. 25% da volta. Então, é bem simples a questão também. É mais para a gente pegar no jeito. Isso aqui já traz o raio. Então já vai ser um exercício que vai exigir um pouco mais, mas nada de dificuldade. Um ponto percorre uma circunferência de raio igual a 10 e descreve um ângulo central igual a 2 radianos. Olha, ele trouxe em radianos aqui, já facilitou nossa vida. A gente não trouxe em graus, ele já trouxe radianos, a gente não vai ter que fazer essa conversão. Em 5 segundos, determine a velocidade angular média e a escalar média nesse intervalo de tempo. Então vamos lá. Trouxe o raio. Ele quer a velocidade angular média. Como que a gente calcula a velocidade angular média? Ângulo, velocidade angular. Ângulo dividido por tempo. Quanto ângulo anda em um dado tempo? Então é ângulo dividido por tempo. Velocidade angular é igual a ângulo dividido por tempo. Velocidade angular é igual a 2 radianos, o ângulo 2 radianos dividido por 5 segundos. Velocidade angular igual a 2 dividido por 5 é 0,4 radianos por segundo. Essa é a velocidade angular. Radianos por segundo. 0,4 radianos por segundo. Determine a velocidade escalar. Pessoal, lembra que eu falei que de angular para escalar, o que a gente tem que colocar é o raio?
que o raio vai transformar algo que é um ângulo para algo que está relacionado a comprimento, algo que está relacionado a espaço. Então esse raio vai fazer essa conversão. Então é simples. Velocidade escalar é igual a velocidade angular vezes raio. Velocidade escalar é igual a 0,4 vezes 10, porque 10 de raio. Velocidade escalar é igual a 4 metros por segundo. Pessoal, se atenta bem a esse metros aqui, porque a resposta saiu em metros por quê? Saiu em metros porque o raio estava em metros. Se o raio fosse, se falasse que a circunferência tinha 10 quilômetros, a velocidade escalar ia dar 4 quilômetros por segundo. Se o raio tivesse em centímetros, a velocidade escalar daria 4 centímetros por segundo. Então, o que dita a grandeza aqui, o que dita se é metros, centímetros, quilômetros, é o raio. Então, por isso que a resposta saiu em metros por segundo. Bem simples a questão também, pessoal. Um carro percorre uma curva de raio igual a 1 km, mantendo constante a indicação do seu velocímetro em 20 km por hora. O que quer dizer isso? Ele está fazendo uma curva com raio de 1 km. E sua velocidade escalar é 20 km por hora. Isso que quer dizer o exercício. Qual o ângulo central correspondente ao arco descrito? Ele está perguntando quantos de ângulo andou, quantos radianos andou o movimento durante 36 segundos. Ele está fazendo uma curva com raio 1 km a 20 km por hora. Então ele ficou 36 segundos a 20 km por hora realizando essa curva. Qual o ângulo que ele andou nessa curva? Essa é a pergunta. Então vamos lá. A gente tem aqui velocidade escalar 20 km por hora, raio 1 km por hora e tempo 36 segundos. Se vocês forem perceber aqui, pessoal, a gente tem velocidade em horas e tempo em segundos. Um dos dois a gente vai ter que converter. Se a gente for converter km por hora para metros por segundo, a gente vai ter que converter o raio também para metros. Porque a gente tem que usar, se for usar tudo em metros, a gente tem que usar tudo em metros. Se a gente for usar tudo em quilômetros, a gente tem que usar tudo em quilômetros. Se a gente for usar tudo em horas, a gente vai usar tudo em horas e tudo em centímetros, tudo em centímetros. A gente tem que converter, a gente tem que usar tudo na mesma grandeza. Só que para a gente transformar km por hora em metros por segundo, a gente tem que dividir por 3,6. Lembra da fórmula que eu passei para vocês no começo do ano? No começo das aulas? Foi lá para a aula 4, mais ou menos. Km por hora para metros por segundo divide por 3,6. Só que se a gente fazer essa divisão, vai dar um número quebrado, vai dar um número imenso. Então, é melhor a gente transformar esses segundos em hora. E como a gente vai fazer isso? Simples. 1 hora tem 60 segundos. 1 hora tem 60 minutos. E cada minuto tem 60 segundos. Então, quantos segundos tem 1 hora? 60 minutos vezes 60 segundos. 60 vezes 60, 3.600 segundos. 1 hora tem 3.600 segundos. Então, 36 segundos é quantos de 1 hora? Simples. 36 segundos dividido por 3.600 segundos. Então, a gente tem um tempo de 1 sobre 100. Cancela esse 36 com esse 36, deu 1 sobre 100. Então, a gente tem que 36 segundos é a mesma coisa que 1 sobre 100 horas. Ou 0,01 hora. Então, o tempo é 0,01 hora. Agora é simples, a gente tem km por hora, então a gente já pode usar o tempo em hora. Facilitou. E o raio está em quilômetros, a velocidade está em quilômetros. Agora é só jogar nas fórmulas. Então, a gente tem o tempo em hora, a gente quer saber o ângulo. Simples. Velocidade. A gente tem que achar, para saber o ângulo, a gente tem que saber achar qual a velocidade angular, para a gente calcular quanto de ângulo andou. Então, velocidade angular é aquela fórmula de sempre, velocidade escalar igual a velocidade angular vezes raio. Fazendo a substituição, joga 20 aqui, igual a W vezes 1. 1, porque 1 de raio. Então, a velocidade angular é igual a 20 radianos por hora. Ó, aqui é por hora. Por que por hora, pessoal? Porque a gente está colocando velocidade em quilômetros por hora. Então, vai sair radianos por hora. Agora é simples. A gente tem quanto tempo andou, quantos de ângulo anda em 1 hora. Agora, a gente quer saber
quantos de ângulo andou em 36 segundos, que é a mesma coisa que 0,01 hora. É só fazer a multiplicação. W é igual a ângulo sobre tempo. W, 20, é igual a ângulo sobre tempo, 0,01 hora. Andou 0,02 radianos. Ou radiano, que é a mesma coisa. Andou, então, 0,2 radiano. Então, qual o ângulo central correspondente? 0,2 radiano. Essa é a resposta do exercício. Pessoal, então, para acabar a aula, eu trouxe aqui uma de transmissão de movimento. Duas polias ligadas a uma correia, ligadas a uma corrente. A gente pode pensar a mesma coisa. Correia, corrente, a um fio, a uma corda. Tem raios 20 e 40 centímetros. Então ele trouxe o raio. Uma é 20 centímetros, menorzinha, a outra tem um raio de 40 centímetros, um raio dobro, o dobro da outro raio. A primeira efetua 30 RPM, calcula a frequência da segunda. Simples. Lembrando das fórmulas, raio de uma com a frequência dela igual o raio da outra com a frequência da outra. Essa é a fórmula. Raio dela com a frequência dela, raio da outra com a frequência da outra. 30. A primeira efetua 30. Então, a frequência da primeira é 30. Vezes raio da primeira, 20. 30 vezes 20 é igual a frequência da segunda vezes raio da segunda. A frequência da segunda a gente quer saber agora. Raio da segunda, 40. 30 vezes 20, 600. FB vezes 40, 40 FB. 600 dividido por 40, 15 rotações por minuto. Se a gente usou rotações por minuto aqui, a resposta vai sair em rotações por minuto aqui. Se a gente usasse hertz aqui, a resposta ia sair em hertz aqui. Então a resposta é 15 rotações por minuto. Então, pessoal, deu para ver que o exercício, eu trouxe exercício bastante simples para a gente pegar o jeito do conteúdo. Às vezes o exercício pode dificultar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é mais ou menos isso. Esses últimos 2, 3 exercícios é mais ou menos assim que os vestibulares vêm cobrando, certo? A gente percebe, é só dar uma treinada, pegar os exercícios que eu vou deixar na lista de exercícios para vocês treinarem, e aí vocês vão pegar de letra. Vai ser bem simples aprender esse conteúdo, certo? Mas qualquer dúvida que tiverem, qualquer coisa, pode chamar os monitores, podem me chamar no WhatsApp, que a gente vai fazer o possível para tirar as dúvidas. Eu agradeço a atenção de todos e espero que vocês dêem uma treinada nos exercícios para a gente conseguir aprender bem esse conteúdo. E a aula se encerra por aqui. Obrigado a todos e até mais.